Olá, continuamos lendo o livro do Êxodo e hoje chegamos ao capítulo 9. Estamos vendo o relato das pragas que Deus vem mandando sobre o Egito. Praga é sempre sinônimo de tristeza, de calamidade, de destruição. É sempre choro, sempre dor, é sinal de morte. E o nosso desafio nessa leitura bíblica é entendermos como, em meio às pragas, em meio à devastação, em meio à dor, em meio à tristeza, Deus continua revelando quem é. Deus continua revelando sua graça. Deus continua revelando seu poder. Deus revela sua misericórdia. Também revela sua justiça. Deus revela quem Ele é. Deus revela quem os homens são. Então vamos continuar vendo essa revelação de Deus através da sua sagrada palavra. Então vamos lá, vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Livro do Êxodo, capítulo 9. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque, se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhais mãos cheias de cinzas de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. De maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem em casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões, e chuva de pedras, e fogo desceram sobre a terra. Fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito,
desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: Esta vez pequei, o Senhor é justo. Porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: Em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Estamos acompanhando a história de Moisés cumprindo a ordem de Deus de falar com Faraó e de dizer para Faraó: deixa o meu povo ir me adorar, deixa o meu povo me servir. E Faraó, com o coração endurecido, recusa essa ordem de Deus, rejeita. Vimos que Faraó disse que não sabe quem é esse Deus, não reconhece esse Deus. Ele diz: quem é esse Deus para me dar ordens? Então Faraó age conforme o desejo do seu próprio coração. Faraó segue os seus próprios interesses, seus próprios impulsos, suas ideias. Faraó faz o que acha melhor. Faraó acredita que ele sim tem poder e não Deus. Deus vem demonstrando que tem poder sobre Faraó, que tem poder maior do que todas as divindades egípcias. Já vimos que nesse processo Deus fez com que as águas do Egito se transformassem em sangue. Mandou pragas de rãs que afetaram todo o povo. Mandou praga de piolhos, mandou praga de moscas. Essas pragas já importunaram muito a vida de Faraó e de todos os egípcios. Os magos do Egito tentaram replicar, algumas vezes conseguiram, outras vezes não conseguiram. Deus vem demonstrando que o seu poder é maior do que toda a crença egípcia. Deus vem demonstrando que o seu poder é maior do que de qualquer pessoa sobre a terra. Deus vem demonstrando que a sua palavra é cumprida. E quando ele fala, as coisas acontecem. Então, quando ele dá uma ordem ao seu povo, quando ele dá uma ordem a Moisés, quando ele dá uma ordem a Faraó, todos devem obedecê-lo. Faraó vem arcando com as consequências de rejeitar a voz de Deus. E nós vemos no capítulo que lemos juntos agora, no capítulo 9, que as pragas continuam. Mas esse capítulo nos revela uma coisa muito importante. Nós já vimos anteriormente, e veremos de novo aqui no capítulo 9, que Deus está fazendo com que isso aconteça, para que saibam quem Ele é, para que saibam que ninguém se compara a Ele, para que saibam que Ele é o dono, Ele é o rei de toda a terra. Vimos que o Senhor continua dizendo para Moisés, para ele falar com Faraó e passar a ordem novamente: deixa ir o meu povo para que me sirva. Ele se apresenta, ele é o Senhor, ele é o Deus dos hebreus. E de novo vem aquela ameaça, aquele anúncio: se você recusar, se você continuar mantendo o meu povo preso, a mão do Senhor será sobre o seu rebanho. Todo rebanho que está no campo sofrerá. E aqui vem um detalhe. Assim como no episódio das rãs, o detalhe é para aumentar a ciência, para dar mais vivacidade à fala, para que a pessoa entenda: olha, as rãs entrarão aqui, ali. Assim o Senhor também faz aqui nos rebanhos, para que Faraó entenda que é séria a conversa e que o rebanho sofrerá. O seu rebanho sofrerá. Que rebanho? Então vem um detalhamento aqui. Os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, as ovelhas,
tudo sofrerá uma pestilência grave. Então a notícia aqui é que eles morrerão, os rebanhos morrerão. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito. Como já aconteceu antes, a praga virá sobre o rebanho do Egito e não virá sobre Israel. Nada do que pertence aos filhos de Israel morrerá. Nada o que pertence aos filhos de Israel sofrerá a praga. E o Senhor diz quando isso acontecerá. Designou certo tempo, dizendo amanhã. Amanhã o Senhor fará isso na terra. E o Senhor o fez. Nós sabemos que o que Deus fala que fará, Ele faz. Então o Senhor fez nos dias seguintes. E todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver se é verdade mesmo, que o rebanho de Israel não morreu. E olha o que aconteceu, ele viu que não morreu nenhum sequer. Mas mesmo assim, o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. Nós já vimos que Deus disse que Faraó recusaria. E Deus também disse que nesse processo ele manifestaria o seu poder. Deus disse que o seu povo sairia de lá, mas que há um processo de manifestação do poder de Deus, um processo onde Deus derrotaria toda a crença egípcia, um processo onde Deus demonstraria quem Ele é, o seu poder. E vimos lá Deus falando com Abraão, lá no livro do Gênesis, que o povo dele sairia de lá com grande riqueza. Deus está construindo esse caminho de demonstração do poder de Deus. Infelizmente é um caminho onde as pessoas rejeitam esse poder demonstrado e vêm sofrendo as consequências. Então acontece outra praga e mais uma vez o Senhor diz para Moisés e para Arão para eles então agora pegarem cinza de forno e encher as mãos. E para diante de Faraó, Moisés jogar a cinza de forno para o céu. E essa cinza se tornará num pó miúdo. E essa cinza irá sobre toda a terra do Egito e se tornará em tumores. E os tumores se arrebentarão em úlcera nos homens e nos animais. Isso acontecerá por toda a terra do Egito. E eles assim fizeram. Eles pegaram a cinza de forno e se apresentaram para Faraó, e Moisés jogou a cinza para o céu, e ela se tornou em tumores, e os tumores se arrebentavam em úlcera, os homens e os animais sofreram. E os magos também tiveram essas úlceras. Os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, mais uma vez, o Senhor endureceu o coração de Faraó e o Faraó não os ouviu, assim como o Senhor já tinha dito para Moisés que isso aconteceria. Esse povo já vem sofrendo há muito tempo. As águas dos rios se transformaram em sangue. Eles tinham que cavar ao lado dos rios para achar água. Depois vieram pragas de rãs, que toda a terra ficou fedendo quando as rãs morreram. Pragas de piolhos, pragas de moscas. Agora os animais morrem. Então essas pragas chegam no corpo deles. Eles agora recebem úlceras, tumores que se explodem em úlceras. Quanto sofrimento! Isso acontece nos homens, isso acontece também nos animais. E nem assim, e nem com todo esse poder declarado, nem Deus dizendo, olha, isso vai acontecer amanhã, isso vai acontecer nesse local, não vai acontecer nesse local. Nem assim Faraó entende o poder de Deus, nem assim Faraó se rende ao poder de Deus. Já vimos anteriormente Faraó dizer, olha, agora eu entendi quem é esse Deus, mas é da boca para fora. O coração de Faraó ainda não se rendeu a Deus. E o Senhor diz para Moisés, amanhã de manhã de novo, vai falar com Faraó e diga para ele, mais uma vez, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir meu povo para que me sirva. É uma ordem muito simples. Deus tinha falado para Moisés, falar para Faraó exatamente isso várias vezes. Deixe meu povo ir que me sirva, deixe meu povo entrar no deserto, deixe meu povo caminhar 3 dias e prestar culto a mim, deixe o meu povo me servir. E Faraó vem se levantando contra o povo servir a Deus. Faraó vem se levantando contra o serviço a Deus. Faraó vem se levantando contra Deus. Faraó não deixa o povo servir a Deus e vem pagando, arcando com consequências sérias e tristes. E vem mais um anúncio aqui. Esta vez enviarei todas as minhas pragas.
agora sobre o teu coração, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo. Olha como as pragas agora elas serão mais destinadas a pessoas. Vocês sofrerão. Você, Faraó, você sofrerá, os teus oficiais, o teu povo, vocês sofrerão. Deixe o meu povo ir, ou vocês sofrerão. E esse sofrimento, essas coisas, elas virão para quê? Para que saibas o que é que Faraó tem que saber, o que ele tem que aprender. Ele tem que saber que não há ninguém igual a Deus. Ninguém há que me seja semelhante. Em toda a terra ninguém se compara a mim. Faraó, deixe meu povo ir. Eu vou mandar pragas. Você, os seus oficiais, o seu povo sofrerá. Vocês sofrerão para que vocês saibam que ninguém se compara a mim. Para que vocês saibam que eu sou incomparável. Por isso o sofrimento virá. O poder de vocês, e o Egito tinha muito poder político sobre a terra, o poder de vocês é insuficiente para me resistir. O poder de vocês é nada comparado a mim. Para que saibam quem eu sou, para que conheçam o meu poder, esses sofrimentos virão. Olha o que Deus diz aqui. Eu já podia ter estendido a mão e podia ter matado você. Você poderia ter sido cortado. Se eu tivesse estendido a mão para ferir a ti e a teu povo com pestilência, assim como Deus matou os animais, eu já poderia ter eliminado vocês aqui. O povo de Israel poderia ter acordado numa manhã, os egípcios estariam todos mortos e teria acabado tudo. Deus tem poder para isso. Deus está falando aqui, eu poderia ter feito isso já, mas não fiz ainda. Por que será que Deus está então preservando a vida de Faraó? Por que Deus está fazendo esse caminho de revelação progressiva do seu poder? Mas eu não fiz isso aqui, eu não matei vocês. Ao invés disso, eu tenho mantido vocês. Por quê? Para isso, para quê? A fim de que eu tenho mantido vocês para mostrar para você o meu poder. E por que Deus quer mostrar o poder para Faraó? Para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus está mantendo Faraó, mantendo a vida de Faraó com um propósito. Deus está revelando o seu poder com um propósito, para que eles saibam quem é Deus. Para que Deus mostre o poder dele e para que o nome de Deus seja anunciado em toda a terra. Toda a história bíblica vai anunciar o poder de Deus. E Deus é o bom pastor. Deus é o pastor que conduz o seu povo no deserto. Deus é o Salvador. Deus é o resgatador. É aquele que resgata o seu povo com mão poderosa. Aquele que preserva o seu povo, aquele que age poderosamente em favor de um povo que não tem poder de se livrar, um povo que não tem poder de sair dali, um povo que não manda na sua própria vida. Deus está se mostrando como aquele que manda na vida do seu povo, mas manda também em toda a terra, como aquele que tem todo o poder. E para que toda a terra saiba e anuncie quem é Deus, anuncie o poder de Deus, essas coisas vêm acontecendo. A vida de todos, inclusive a vida destes que resistem ao poder de Deus, serve para anunciar o nome do Senhor em toda a terra. A graça de Deus, as pragas de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, tudo trabalha, tudo coopera para que o nome do Senhor seja anunciado, proclamado e para que todos saibam quem Ele é. Depois de mostrar seus propósitos, o Senhor fala para Faraó: você se levanta contra o meu povo? Você ainda recusa deixar o meu povo ir? Então virá mais uma praga. Amanhã por essa hora, cairá uma chuva muito grave de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia que o Egito foi fundado até hoje. Então eu estou te avisando para que você saiba que eu faço o que digo. Manda recolher o teu gado. Manda recolher tudo que você tem no campo, todo homem, todo animal. Porque todo homem, todo animal que se acharem no campo, não recolher, não obedecer a minha voz, quando cair sobre eles a chuva de pedra, eles morrerão. E aqui Deus está dando um anúncio de uma praga que virá e um caminho para fugir da praga. Eu mandarei chuva de pedras lá no campo.
tire o gado de vocês do campo e traga para cá. Tire os seus homens do campo e tragam para cá, porque se ficarem lá, morrerão. E com esse caminho, agora acontecerá que aqueles que estão entendendo o poder de Deus, aqueles que estão entendendo a revelação de Deus, aqueles que estão ouvindo e reconhecendo que Deus fala a verdade, esses obedecerão. Trarão de lá os seus homens e o seu gado, e ninguém morrerá. Aqueles que confrontarem, que continuarem duvidando do poder de Deus, deixarão lá, e esses morrerão. E é isso que o texto disse. Aqueles dos oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor, eles fizeram seus servos fugir e o seu gado, trouxeram todos para as casas. Porém, aqueles que não se importavam com a palavra do Senhor, que achavam que isso não aconteceria, deixou ficar no campo lá os seus gados e o seu servo. Então, o Senhor mandou Moisés estender a mão para o céu e trazer essa chuva de pedras sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Os homens, os animais e a plantação que estava no campo sofreu com essa chuva de pedra. Mas olha como é essa chuva de pedra. Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões, o Senhor deu chuva de pedras e o Senhor deu fogo. Fogo desceu sobre a terra, e o Senhor fez cair chuva de pedra sobre a terra do Egito, de maneira que a chuva de pedra e fogo misturado com chuva de pedra. Isso foi tão grave, nunca aconteceu nada assim em toda a terra do Egito, desde que surgiu. Pode já ter tido alguma chuva de granizo, alguma coisa levemente parecida, mas com essa intensidade, nunca. E além de cair chuva de pedras, um forte granizo, a ponto de matar plantação, matar animais, matar pessoas. Ainda vem trovões e fogo misturado com o granizo. E por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo que estava no campo, tanto os homens como os animais. Além disso, a chuva de pedras também feriu toda a planta e quebrou todas as árvores do campo. Só a terra de Gósen, só a terra dos filhos de Israel não sofreu com as chuvas de pedra. Então, Faraó agora, vendo essa devastação, vendo o que a chuva de pedra fez com os animais, vendo que aqueles que obedeceram à voz do Senhor foram preservados, aqueles que o desafiaram sofreram consequências sérias, então Faraó manda chamar Moisés e Arão. Venham cá, Moisés e Arão, e Faraó diz para eles: olha só, eu pequei, esta vez pequei. O Senhor é justo? Eu e o meu povo somos ímpios. Faraó reconhece: eu não deveria ter afrontado ao Senhor. Eu não deveria ter desobedecido o Senhor. Talvez, vendo ali naquela situação do reino dele, a situação de divisão, aqueles dos seus súditos que acreditaram na palavra de Moisés e mandaram: melhor o povo e o gado voltar para casa, vai que essa palavra é séria, né? Esses então não sofreram as consequências. Aqueles que confrontaram a palavra do Senhor sofreram as consequências. Então Faraó diz: eu pequei, eu e o meu povo pecamos. Faraó reconhece. Parece uma conversão, parece pelo menos uma manifestação. Agora resta-nos saber se essa manifestação é de coração ou se essa manifestação é da boca para fora. Muitas estratégias podem ser feitas da boca para fora. Nós sabemos que uma conversão genuína, uma conversão do coração, só Deus pode operar em nós, pois só Deus pode transformar corações frios de pedra em corações de carne. Só Deus pode aquecer com o seu Santo Espírito o coração humano. Faraó então pede: ore ao Senhor, chega desses trovões, chuva de pedras. Então ore ao Senhor e mais uma vez: eu vos deixarei ir. Curioso, o que Faraó quer? Faraó está dizendo que reconhece o seu pecado. Faraó está dizendo que fará o que Deus está mandando fazer, mas o que Faraó quer não é entregar sua vida a Deus. Faraó quer é que as pragas acabem. Qual o interesse de Faraó? O interesse de Faraó está baseado em seu próprio ser, na sua própria existência, no seu próprio benefício.
E nós vemos que conversão genuína não se baseia nos nossos benefícios. O caminho da conversão é o contrário. O caminho da conversão é o caminho de abrirmos mãos. O caminho da conversão é o caminho de reconhecermos que o importante é Deus, que quem manda é Deus, que Ele é o Senhor. Deus nos chama para reconhecermos que nós somos falhos, reconhecermos nossos pecados, reconhecermos nossas falhas e reconhecermos sua santidade. Quando nos entregamos a Deus, nos entregamos para que Ele faça o que Ele achar melhor. E aqui Faraó diz que reconhece, mas ele está reconhecendo para ter um benefício. Esse não é o caminho do Evangelho, esse não é o caminho da conversão. Como nós veremos aqui, essa dita conversão é falsa, é superficial. Eu deixarei vocês irem, vocês não ficarão mais aqui. Então Moisés falando, tudo bem, quando eu sair da cidade, eu vou estender as mãos e os trovões vão acabar. A chuva de pedras também acabarão. Sabe para que isso, Faraó? Mais uma vez, para que você saiba que a terra é do Senhor. Assim que eu estender as mãos, o Senhor, com o seu poder, fará terminar o que você não pode fazer terminar. O Senhor fará terminar o lamento, fará terminar a chuva de pedra, fará terminar os trovões. E você, os seus oficiais, eu sei que vocês ainda não temem ao Senhor. Eu sei que essa conversão não é verdadeira, mas para que vocês saibam do poder de Deus, para que vocês conheçam, eu vou interceder e a chuva de pedra, essa praga, parará. Temos uma informação aqui do que é que estava sofrendo com a chuva de pedra, né? Vimos que os animais morreram e que também a plantação morreu. Então tinha uma plantação lá do linho e de cevada que já tinha nascido. Então a chuva de pedra, o fogo, isso veio sobre eles e quebrou tudo. Mas o trigo e o centeio ainda estavam semeados e não tinham nascido. Então eles não morreram. Parece que esse versículo está aqui para entendermos o prejuízo que aquela nação está tomando e como eles sobreviverão ou não, em que nível a praga foi devastadora. A plantação, uma parte da plantação que tinha nascido já morreu, não existe mais, está preservado ainda a outra parte da plantação que ainda não tinha nascido. Então Moisés sai da presença de Faraó, Moisés sai da cidade, ele estende as mãos e fez o que ele falou que aconteceria, né? Os trovões pararam, a chuva de pedra parou e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando o Faraó viu que o seu interesse foi alcançado, né? Que acabaram a chuva, as pedras e os trovões, Faraó faz o que todo ser humano sabe fazer sozinho, né? Tornou a pecar, endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor, que não foi surpreendido, já tinha dito para Moisés. Meus irmãos, mais uma vez, temos um capítulo todo de relatos tristes, de sofrimento, um povo pagando o preço do confronto contra Deus. Líderes desafiando o Senhor, líderes se achando mais importantes do que Deus. Líderes acreditando mais em suas próprias vontades, em suas paixões, acreditando mais na sua fantasia de poder do que no poder de Deus que é revelado através do controle sobre a natureza, através do cumprimento da sua palavra, através de sua ação milagrosa. Estamos vendo que esses milagres não podem ser atribuídos à força da natureza. Deus diz o que vai acontecer, quando vai acontecer, onde não vai acontecer. Deus vem revelando o seu poder. E qual é o objetivo? Nós temos dito aqui nesse texto, para que saibam que ninguém se compara a Deus, para que saibam que o Senhor é poderoso, para que saibam que a terra é dele, que ele manda em tudo. Deus está fazendo com que os corações duros reconheçam o senhorio dele. Deus faz com que corações de pedra sejam transformados em coração de carne. Deus converte pessoas. E nós vemos ao longo da história Deus chamando seus filhos, Deus convertendo pessoas, Deus se mostrando, Deus se revelando. Paralelo ao estudo de Êxodo, estou fazendo os vídeos do Evangelho de João e vimos há poucos dias que no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus confrontar pessoas de coração endurecido e falar para elas: vocês não entendem quem eu sou porque vocês não são das minhas ovelhas.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou para elas vida eterna, jamais elas perecerão, ninguém pode tirar as minhas ovelhas da minha mão, elas estão seguras. Porém, Jesus está dizendo isso para pessoas que não são ovelhas dele. Nas palavras de Jesus, as ações de Deus aqui relatadas no Antigo Testamento, nós vemos que Deus chama para si pessoas, que Deus se revela a pessoas e que Deus converte, Deus transforma pessoas. Porém, o que estamos vendo aqui é que sejam convertidas ou não, sejam chamadas ou não, sejam ovelhas ou não, todos têm que reconhecer o poder de Deus. Todos têm que reconhecer a grandeza de Deus. E Deus está revelando o seu poder para que todos saibam quão grande Ele é, para que o nome dele seja proclamado em toda a terra. Para que o nome dele seja anunciado em toda a terra. É para isso que ele está mantendo Faraó e revelando o poder, fazendo com que o nome dele seja anunciado em toda a terra. Todos devem reconhecer o poder do nosso Deus. Ele está se mostrando, ele está se revelando. Ao longo da história, Deus revela o seu poder. Coisas boas e coisas ruins demonstram o poder de Deus. A pergunta que eu tenho para você, diante desses fatos aqui, e olhando para a nossa história, é simples. Você reconhece o poder de Deus e se curva diante dele. Reconhece que ele é o Senhor e que não há ninguém comparável a ele. Reconhece que ele é poderoso. Reconhece que ele é justo, que ele é santo. E também que ele é misericordioso. Ou você confronta o poder de Deus. Você obedece o que ele manda. Você obedece à voz dele. Ou você se recusa a obedecê-lo. Você presta atenção na voz do Senhor e busca fazer o que ele mandou fazer. Ou você se porta como aqueles que dizem, isso não é uma história verdadeira, isso não é para mim. Vemos aqui que Deus está preservando a vida, tanto daqueles que o confrontam como daqueles que o obedecem. Porém, as consequências são muito diferentes. Para aqueles que o obedecem, Deus está chamando-os de filhos, Deus está trabalhando na história para que eles estejam juntos, para que esse povo o adore. Aqueles que o confrontam, infelizmente, estão pagando as consequências de recusarem a voz de Deus. Sabe qual é a consequência de recusar a voz de Deus? É morte. Embora isso pareça ser tanto drástico, difícil de aceitar, essa é a história da Bíblia, não apenas de agora. É uma história que veremos em todo o futuro, mas também que já vimos em todo o passado. Desde a criação, Deus diz ao ser humano, me obedeça. Se você me desobedecer, morrerá. Certamente morrerá. A consequência da rejeição à voz de Deus, à vontade de Deus, à revelação de Deus é morte. Se Deus está chamando você, se Deus está se revelando a você, se você entende quem Ele é, agradeça a Deus, porque Ele te dá vida. Vida de verdade, vida para sempre, vida eterna. Ele te dá segurança de ovelha. Se você ainda tem dúvidas sobre quem é Deus, ore e peça para que Ele se revele a você, para que Ele se mostre a você. Faça uma oração muito sincera e fale, Deus, se o Senhor existe, fale comigo. Porque ou Ele se revela a você e te dá vida, ou a consequência é morte. Busque a presença de Deus, busque a vontade de Deus, busque a revelação de Deus. Você que já entendeu que Deus se revelou a você, agora viva como filho de Deus. Viva obedecendo a voz de Deus. Viva lutando dia a dia contra esse ímpeto humano nosso de confrontarmos a Deus, de rejeitarmos a Deus. Busque cumprir os mandamentos do seu Senhor, obedecer à voz do seu pastor, e Ele te conduzirá, Ele te guiará. Ele está conduzindo o povo dele para que o povo dele o adore. Adore a Deus hoje e sempre. Deus abençoe você, que Deus se revele a você, que você possa buscá-lo, adorá-lo e que você tenha vida e vida eterna. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.